MST é algo positivo para vocês? O que vocês acham da gente falar de MST e vandalismo? O MST, ele assumiu, olha só a notícia que saiu, a notícia aqui da Jovem Pan. O MST, ele assumiu o vandalismo na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Essa notícia de hoje. O movimento, o MST, afirmou que a ação foi realizada pela Juventude Sem Terra. Juventude Sem Terra, pelo Levante Popular da Juventude. Esse Levante Popular da Juventude não é aqueles que falavam Levante com Maduro. Lembra tinha um meme de um dos malucos lá dançando e falando tamo junto com Maduro? Não tinha isso daí? Não era esse Levante Popular? Enfim, Levante Popular da Juventude em protesto contra o que o MST chamou de indústria da guerra, imperialismo dos Estados Unidos. Pô, a foto tá aí, a gente tá com a foto do vandalismo para vocês na tela, o muro ali, enfim, depredado e etc. O MST assumiu essa autoria nessa quinta e disse que isso repito, pela indústria da guerra, contra a indústria da guerra e contra o imperialismo nos Estados Unidos. A confirmação dessa autoria ocorreu numa publicação nas redes sociais do MST. O MST tem rede social, mas não é contra o imperialismo? Pô, mas os Estados Unidos são imperialistas e eles que têm as redes sociais são de empresas imperialistas, eles usam as redes. Na mensagem, o MST afirmou que a intervenção teve como objetivo fazer uma crítica à atuação dos Estados Unidos. Ué, mas isso é crítica. E quando é nos prédios lá de Brasília, aí é golpe, isso aí é crítica para o MST, mas para o mesmo MST e para a esquerda, lá em Brasília, quando o vandalismo é feito, é golpe. Eu não consigo entender a coerência desse povo. O ato ocorreu antes das 8 horas e deixou pichações nos muros, mas não foi com batom, então tá tudo bem, não merece 15 anos de prisão porque não foi com batom, me parece, deve ser isso então. Essas pichações foram feitas nos muros da representação diplomática. Muro de embaixada é prédio público também é considerado uma instituição. A embaixada também é considerada uma instituição, mas aí é só vandalismo pelo que a gente está vendo aqui. As frases estavam em português e inglês. Imagina só as em inglês como é que não estavam. Uma das mensagens escritas no local dizia, aspas, os Estados Unidos fazem guerra e lucram com a morte. Além das inscrições, das pichações, os manifestantes também deixaram faixas e bandeiras, metendo a bronca nos Estados Unidos. Parte do material foi queimada. Também foram encontrados objetos como ossos, produzidos com fita crepe e um chapéu de papelão que fazia referência ao Tio Sam, personagem, claro, que simboliza os Estados Unidos. Os participantes estavam com os rostos pintados e deixaram o local antes da chegada da Polícia Militar do Distrito Federal, que realizou buscas na região. A embaixada conta com câmeras de segurança que podem ter registrado, claro, a ação. Depois do vandalismo, a Polícia Civil realizou o trabalho de perícia na área externa da embaixada e disseram que vão repintar aquele trecho, a embaixada, etc. A embaixada fez uma nota e classificou como inaceitáveis esses atos do MST. Agora eu pergunto aqui, vamos lá, eu estou muito confuso, porque um prédio como o da embaixada não é ataque a instituições, não é golpe, não é nada, não pichar não merece 15 anos, está tudo certo. Mas quando é em Brasília ou quando é feito pela direita, aí merece 15 anos para uma que pichou uma estátua com batom, merece punição severa para 2, 3 mil pessoas, todo mundo na prisão. Me expliquem aí, eu não estou conseguindo entender a coerência aqui, não sei por que esse povo todo não está preso e sendo investigado pelo STF. Olha, eu achei curioso o nome desse grupo, né? Juventude Sem Terra. Toda juventude é sem terra, né? Ou vocês conhecem alguns jovens que já têm uma fazenda, que seja, né, um jovem com terra. Agora, trata-se de mais um episódio de anti-americanismo. É uma doença infantil.
é um sintoma de deficiência cognitiva, de deficiência intelectual e de deficiência moral. Tá? Não é à toa que esse ataque foi realizado pela Juventude Sem Terra e pelo Levante Popular da Juventude. Como se sabe, são duas organizações importantíssimas para a geopolítica mundial. Corre um boato de que a Casa Branca agora está reunida, preparando uma nota de repúdio à Juventude Sem Terra e o Levante Popular da Juventude. Né? O MST, todo mundo conhece, é fortemente anti-imperialista. Só que é um anti-imperialismo seletivo. Eles não gostam dos Estados Unidos de Donald Trump. Quando eram os Estados Unidos de Joe Biden, a história já era diferente. Quando o imperialismo vem de Cuba, né? Cuba mandou missões lá para a África, mandou guerrilheiros pela América Latina inteira, treinou guerrilheiros brasileiros. Esse imperialismo tá tudo certo. Olha, e a Edna, acho que é Edna ou Edilina, sei lá, falou aqui no chat, eu sou muito ruim de guardar nome, passou já, mas ela falou, se batom pega 14 anos, tinta não devia pegar 28? Ô Jean Turco, eu acho que tá aí uma boa proposta legislativa. Sabemos que infelizmente não é o que se faz, mas é quem faz, né? E Marcília, que decadência, né, do MST, porque de que tinham que lutar a luta com Maduro contra os Estados Unidos, fazer uma guerra, estavam prontos lá para defender a Venezuela e o regime de Maduro. Agora decaíram tanto, se limitaram a uma simples pichação que qualquer adolescente de qualquer metrópole consegue fazer. Uma decadência realmente absurda. E ainda, cadê a nota do Itamaraty? Cadê uma nota do executivo se desculpando pelo ocorrido com os Estados Unidos? Isso é grave, porque se talvez o MST não tem nada a ver, não sei, com o executivo, com o governo, ok, mas aí o governo deveria claramente prestar suas desculpas para a embaixada americana. Inclusive, deveria ser responsável pelo perímetro externo de segurança, etc. Então, hoje o Brasil não está prestando o serviço que deveria prestar aos Estados Unidos. Será que isso é um erro? Será que é um descuido? Será que os Estados Unidos podem contar com segurança no território do Brasil? Será que se alguém tivesse jogado uma bomba molotov, ou tivesse tentado pular do muro, ou fazer alguma coisa pior que isso, não teria acontecido nada? Será que a polícia brasileira fora teria conseguido evitar isso? O Brasil hoje presta as devidas condições de segurança para hospedar uma embaixada? Chegamos neste ponto, inclusive. E sobre o movimento sem terra, o que dizer? O movimento sem terra é um movimento que nem deveria existir, né? Porque o movimento é criminoso e terrorista. E não há nenhuma tentativa atualmente de ir contra isso. Olha, você acha, ô Mota, você acha que a juventude, você falou de juventude, nunca tem terra, né? A gente tinha até o João Sem Terra, né? O mundo moderno teve o João Sem Terra. Mas eu fico me perguntando aqui se a juventude, tudo bem, é natural que não tenha terra, mas será que é natural que não tenha cérebro? Olha, tem um famoso ditado, né, que diz que se você não foi comunista aos 18 anos, você não tem coração, mas se você continua comunista aos 30, você não tem cérebro. Hoje tem muito jovem que desperta cedo para essas falácias, né? É da natureza do jovem olhar o mundo e decidir que tudo precisa mudar, que as injustiças precisam ser consertadas. E é assim que a esquerda sobrevive, porque ela se aproveita dessa revolta e direciona essa revolta para o projeto político. Eu vejo esse cenário hoje no Brasil perdendo muito espaço, né? Eu não sei quantos jovens estavam aí nesse levante popular ou nessa pichação da Juventude Sem Terra. Agora, aqui tem uma mensagem para eles, né? Se vocês participam desse tipo de coisa e vocês eventualmente são identificados, isso vai ser um problema gravíssimo mais tarde, quando vocês amadurecerem
e resolverem que precisam de uma profissão, que precisam trabalhar, que precisam viajar. Não caiam na conversa desses radicais. Eles querem estragar a vida de vocês. Uma pichação, uma agressão, uma atitude impensada hoje pode cobrar um preço muito alto de vocês, pode cobrar o preço do futuro. Então, não caiam nessa armadilha. Não caiam nessa armadilha e, claro, estava brincando aqui que se juventude tem ou não tem cérebro, eu acho que a juventude tem, só que nem sempre está desenvolvido, né, como o de um adulto, e o adulto tem o seu cérebro desenvolvido justamente pela educação, como nós estamos aqui falando há tempos. É importante a educação, é importante que as pessoas estejam atentas a programas como esses, né, que, enfim, alimentam inclusive o repertório de vocês, né? Eu vi aqui uma pessoa falando assim: você, Marcília, tá errado, nunca fez nada na vida. Aí colocou fez F-E-I-S. Então, eu acho que assim, a gente precisa, todos nós aqui estamos para aprender, ninguém é o dono da verdade, mas certamente isso também diz respeito não apenas a nós três. É preciso que a gente aprenda com o outro, aprenda com a política, aprenda a fazer política. Todos nós, eu acho que tem uma juventude, embora tenha essa juventude do levante, não sei o quê, que eu acho que podia ser uma juventude do levante e vá trabalhar. Podia ter um levante, não levante pela juventude, sei lá como chamava, levante pela alguma coisa, mas levante e vá trabalhar. Esse será o melhor levante. Ou levante e vai estudar. Levante e coloque-se ali numa sala de aula, sente na cadeira, preste atenção no que os outros têm a te dizer, porque isso é que alimenta o mundo. Nós precisamos cuidar do mundo que nos deixaram e deixar o melhor para o outro. E para isso, não adianta você achar que você vai, eu vou romper todos os sustentáculos desse imperialismo yankee, tá? E você já foi para os Estados Unidos? Você conhece como é que é feito lá? Você já leu a Constituição norte-americana? Você sabe quais são os fundamentos daquele estado? Você conhece a história daquele lugar? Eu queria pegar essas pessoas, já que pegaram também os manifestantes do dia 8 e colocaram neles um forçado cursinho da democracia, podia pegar por esses pichadores que fizeram isso, coloquem eles num cursinho, um cursinho sobre o que é ou o que foi, ou a importância dos Estados Unidos, a construção que eles fizeram da democracia. Eu acho que seria muito útil, porque é isso, levante-se e vai estudar, levante-se e vai conhecer o mundo que você está aí criticando. Não precisa nem estudar muito, pega o objeto que está na sua mão, tem grande chance dele ser de uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos, o aplicativo que você usa, desenvolvido nos Estados Unidos, essa coisa chamada internet, desenvolvida nos Estados Unidos, né? Olhe o mundo que está ao seu redor. A maior parte dele tem coisas desenvolvidas nos Estados Unidos. E aí a explicação é muito simples. Os Estados Unidos, em 1776, desenvolveram uma tecnologia que ainda hoje é única no mundo, a tecnologia de uma república com elementos democráticos, de respeito pela liberdade. Não é só discursinho bonito, empolado. Os Estados Unidos nunca tiveram uma tirania. Os Estados Unidos, que vocês chamam de imperialista, são o país onde todo mundo quer morar. 99% dos cidadãos do planeta Terra, se tiverem uma chance, vão morar nos Estados Unidos. Os grandes gênios, os cientistas, compositores, escritores, os melhores em todas as áreas, se tiverem uma chance, vão para os Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que colocaram o homem na Lua, que agora estão planejando levar para Marte. Então, basta dar uma olhada ao seu redor. Você da juventude sem terra, do Levante Popular, quando você estiver no McDonald's, comendo aquele hambúrguer com Coca-Cola, lembre do que a gente está dizendo aqui.
Exatamente. Ó, e a Beth Rios aqui concordando com a gente. Levante, vai estudar e respeite os professores. E você falou do celular, Mota, e foi o que aconteceu. A nota que o MST fez, dizendo que assumindo a autoria, você acha que eles publicaram onde? Publicaram na rede social do imperialista. Não é ótimo isso? A esquerda, quando ela não recorre à farsa ou à força, ela se dá conta de que é uma espécie em extinção, porque a ideologia de esquerda é completamente incompatível com a modernidade. Ela não se sustenta. E você vê, a gente falando aqui sobre inteligência artificial, não sei se está na pauta aí da gente falar também sobre isso hoje. A gente vê hoje jovens com 14, 15 anos, Marcília, que fazem coisas usando a tecnologia que na minha época de jovem, só quem fazia é quem tinha 40 anos, 50 décadas de experiência. Hoje um jovem na sua casa com um celular, um computador, pode abrir uma empresa, pode investir dinheiro, pode resolver o seu futuro. Os jovens, em vez de aproveitar isso, estão pichando o muro da embaixada americana. Olha, parece até minissérie de distopia. É um absurdo completo. Fala, Jean Turco. Não estamos ouvindo. Estamos sem som? Oi. Os Estados Unidos têm, obviamente, 1000 problemas, como qualquer outro país do mundo. Ninguém aqui, acho que pensa que os Estados Unidos seja um país perfeito. Falo isso porque, às vezes, quem tem aquela posição e for lá pichar o muro, pensa que, do outro lado, tem gente que idolatra os Estados Unidos em tudo. Não é isso. O ponto é o seguinte. Primeiro, muitas das características das quais as pessoas reclamam dos Estados Unidos não são típicas dos Estados Unidos, são típicas de qualquer grande potência. Todas as grandes potências da atualidade e da história e do futuro se comportam de uma certa forma. Tendem a expandir seu território, tendem a fazer imperialismo, etc. Isso não é dos Estados Unidos. Isso foi também da Inglaterra, foi também da Espanha, da França, de Portugal, do Império Romano, da China, da Rússia, do Irã, etc. E também será assim, e seria assim caso não existissem os Estados Unidos. Então façam o seguinte exercício mental. Tirem os Estados Unidos da equação. Se você tirar, não é que cada um vai viver no próprio quadrado, a autonomia ou a tal de soberania da qual muito se fala hoje em dia. Talvez seria o ideal, mas não é o que vai acontecer. Não existe vácuo de poder nas relações internacionais. Se os Estados Unidos se retirar ou amanhã desaparecer, declinar, colapsar, vai chegar outra grande potência, que seja a Rússia, que seja a China, que seja o Irã, que sejam os muçulmanos, etc. E aí quero ver se talvez não vão ficar com saudade dos Estados Unidos, porque entre todas as grandes potências da história e do passado, são de longe a menos pior, para ser gentil, porque foi a única grande potência da história que, junto com as guerras, etc., também entregou prosperidade para o cidadão comum, também entregou o máximo nível de liberdade já experimentado na história da humanidade, que claro não é perfeito, mas não tem comparações históricas e geográficas nem no passado nem atualmente.